Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube no SeicaCast, que é um bate-papo descontraído, mas com embasamento científico, trazendo referências da odontologia de Catalão e região. Hoje eu tenho aqui a grata surpresa de trazer a nossa convidada aqui, a doutora Daiane Godoy. Seja muito bem-vinda, doutora Daiane. O espaço é seu para a gente poder bater um bate-papo hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Espero poder colaborar um pouquinho com algumas informações e dúvidas a todos aí. Doutora Daiane Godoy tem a formação que ela é especialista em odontopediatria. Ela tem habilitação em óxido nitroso, que é uma sedação inalatória, medicamentosa também, na ortopedia facial dos maxilares e também em dermoterapia. E a gente vai trazer um bate-papo bem legal falando sobre atendimento de crianças. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, doutora Daiane, é que é o atendimento de odontopediatria? Qual idade? Que pode ser? Qual que é o público dessa especialidade? Então, a odontopediatria, a gente abrange desde da gestante e eu costumo atender até os 15 anos. No caso, os 15 anos já está tendo uma dentição mista, às vezes até permanente. Né? Mas é muito interessante porque você faz também a parte de ortopedia, da ortodontia preventiva, né? Isso, a ortopedia preventiva, então a gente trabalha da criança dos 4 anos até os 10. Então até os 10 anos eu costumo explicar para os pais que a gente consegue uma remodelação óssea boa, adequada. Não que a criança não vá precisar de uma ortodontia futura, mas a ortopedia auxilia muito no tratamento futuro, se necessário, de uma ortopedia. E no caso, nos conte o seguinte, o paciente criança é um atendimento mais difícil do que um paciente adulto. Qual que é a sua conduta? O que você tem na sua clínica para poder assim, melhorar, tirar esse medo da criança? Isso, eu falo que é muito difícil, é uma área bem difícil porque a gente não trata somente a criança, né? É um contexto familiar, é uma informação que a gente precisa passar para os pais, a gente trabalha muito com orientações com os pais. Então, o que a gente tem hoje, a pediatria principalmente é o condicionamento. Então, a gente precisa condicionar a criança devagar, a criança precisa pegar uma confiança em você, adquirir uma confiança, e a gente atende também os pais, o contexto familiar. Então, tudo depende, o nosso tratamento depende desde a criação da criança em casa, do convívio familiar, da rotina da criança para a gente poder ter um sucesso. Eu sempre falo, não adianta a gente tratar só a doença ali, mas precisa tratar um todo. É um contexto familiar. Então, a gente tenta esclarecer tudo, explicar. Então, eu acredito que é isso. A prevenção, eu acho que é o fundamental. Instruir, né, os hábitos alimentares, né, isso é muito importante. Mas me fala o seguinte, sobre as suas ferramentas que você usa hoje para tirar esse medo da criança, além do que você já falou, da conversa. Quais são suas ferramentas, suas armas que você tem ali para poder atuar no paciente com medo? Primeiramente, né, a gente precisa de um espaço adequado, que a criança se sinta mais à vontade. É tudo muito lúdico, tudo muito mínimo, pequeno, conversar, esclarecer tudo. A gente precisa de um condicionamento da criança, a criança precisa ter uma confiança. Então, primeiramente, o primeiro contato é isso, é você conhecer a criança para você se preparar para o atendimento. Quando tem necessidade de intervenção, então eu sempre na minha primeira consulta eu preciso ter esse contato com a criança para eu poder entender como que eu vou definir o planejamento, o plano de tratamento. O que a gente tem na clínica para poder ajudar isso? Então, é uma recepção adequada, uma recepção que tenha um brinquedo, que a criança comece acolhedor. Né? No consultório hoje, eu quase não uso mais a famosa motorzinho. Então, hoje a gente tem ultrassom,
que é um barulho muito pequeno, um desgaste muito menor. A pediatria é muito minimamente invasiva, então o mínimo de invasão possível. Então a gente faz de tudo para não, para ser bem invasivo mesmo, assim, para não ser invasivo. Então a gente tem ultrassom, a gente conversa, eu tenho uma gaveta surpresa no final, que a criança recebe. A recompensa, né? Uma então recompensa. Ela vai lá pelo bom comportamento. Isso, então, assim, o motorzinho você já quase não usa. Quase não uso mais. Então eu substituí por esse ultrassom. E o barulho também incomoda muito. Então, isso eu acho que contribui para o atendimento. O barulhinho, né, incomoda muito. Do auto-rotação, né, parece até nos filmes, né, coloca. Então, isso gera medo, né, a ansiedade. Então, você tirar isso aí, já acalma. E a gente tem também o trabalho também com óxido nitroso, né, que é a mistura do oxigênio com o nitroso. Então, ele é inalatório, a criança aceita bem e ela se sente bem relaxada. Então, para crianças muito ansiosas, a gente tem usado muito o nitroso e assim, a gente tem bons resultados. A criança fica bem mais relaxada. A sedação com óxido nitroso também, eu sou muito fã. Né? A gente usa mais com adultos, que torna, né, o atendimento mais confortável para o paciente, porque a gente não precisa só tratar aquela causa, né? A gente pode proporcionar um atendimento confortável, relaxante, que o óxido nitroso traz. Muito, muito bom. Eu tenho usado muito, a gente está tendo uns resultados muito, muito bons. E no caso, você também tem que ter uma estrutura, né, para poder fazer essa sedação inalatória, né? Conta para nós. Com a inalatória seria, né, a máscara, o aparelho, né, tudo a gente precisa ter habilitação para usar. Eu trabalho também com a sedação medicamentosa, intranasal, a medicamentosa, medicamento mesmo. Estamos trabalhando também com a intravenosa, que a gente tem uma participação com a doutora Angelane, que vai à clínica. Então, para pacientes que têm realmente necessidade, a gente está usando muito a sedação intravenosa, a sedação medicamentosa e a sedação inalatória. O bom da diferença, né, da inalatória e da medicamentosa é que a inalatória você consegue reverter, né, na mesma hora. Isso. E a criança pode sair brincando, e a medicamentosa não. A maior dúvida no consultório, o pai às vezes quer que a criança durma. Então, a medicamentosa, a maioria das vezes a gente não tem uma sedação que a criança durma. Então, e nem a inalatória. Então, eu sempre deixo bem claro, a gente vai precisar estabilizar às vezes a criança, ela não vai ter tanta resistência ao tratamento, mas ela não a maioria das crianças não dorme. Então, se o pai falar, não, eu não quero que estabiliza, eu quero que meu filho não se seria estabiliza? Seria uma contenção? Uma contenção, uma estabilização protetora, né? Então, a maioria dos pacientes mais difíceis a gente precisa estabilizar, mas é uma estabilização para a criança não se debater. Até como uma proteção, uma proteção, né? Isso, é uma proteção. Eu sempre falo, olha, seu filho provavelmente nós vamos precisar. Então, eu já explico na primeira consulta que provavelmente a gente vai precisar estabilizar. E aí o pai fala, não quero. Então, aí a gente vai partir para a intravenosa, né? Que aí é uma sedação mais profunda, né? A criança dorme, a anestesista está lá monitorando tudo. Então, facilita muito. Mas, assim, a maioria das vezes a gente consegue sem nenhum tipo de sedação. Ótimo, né? E também mostrando assim que esse medo e às vezes não conseguir vem às vezes de um histórico, né? Do medo passado pela própria família. Então eu sempre, às vezes a mãe fala, não vai doer. Eu falei, mãe, não usa essa palavra, né? Então vem muito, é um contexto familiar. Então às vezes, a maioria das vezes, os pais passam isso, essa ansiedade para a criança. Então, eu sempre falo, mãe, tente esclarecer, nós vamos lá, explique, entre no meu Instagram. É verdade, tem né, vários gente? vídeos. É o melhor caminho. Isso, a verdade. A criança preparada é muito mais fácil da gente tratar.
Então eu sempre peço para a mãe, orienta, fala, explica que vai acontecer isso, mostre É pro bem, né, da criança. Isso, e tem, né, quando há necessidade de fazer, tem que fazer. Tem que ser Não, feito, eu né? acho que uma boa condução, a gente trata raramente crianças em procedimentos cirúrgicos, né? E quando a criança não tem um medo arraigado, né, que os pais conduziram corretamente, quando ela não tem uma experiência negativa, ela tem uma boa aceitação, inclusive até em procedimentos cirúrgicos. Então, um papel muito importante fala para nós da família, né? Desde sempre, dar um exemplo. Então, vem de casa mesmo essa cultura. Então, precisa muito, eu oriento muito os pais quanto a isso. Fala assim, se você não ficar quietinho, vou te levar no dentista, vou levar injeção. O dentista vai te dar uma injeção. Doutora, pega uma injeção aí pro fulano. Então, são esses termos que a gente precisa evitar. Então, eu sempre falo para a mãe, vamos deixar não fale a palavra medo. O que você acha de levar desde pequeno, acompanhar a criança no adulto mesmo, às vezes no tratamento do adulto, no dentista, falar que é bom, né? O que você acha? A gente precisa ir condicionando a criança desde pequena. Então, quanto mais cedo a criança começar a ir, começar a participar, ir ao dentista regularmente, então isso ela vai se acostumando, ela vai vendo que é bem tranquilo. Então isso é muito importante, iniciar as idas ao odontopediatra quanto mais cedo, para a criança já ir se acostumando. E você tem atendimento também de bebês? Como que é? Sim, né? Eu atendo desde a gestante até os 15 anos, a gente atende muito bebê, principalmente quando está iniciando a erupção dos dentes, atendo muito, faço também muito cirurgia de freio labial, freio lingual, quando a criança tem uma dificuldade muito grande em mamar. Laser terapêutico a gente usa muito, crianças que têm muita estomatite, doença pé, mão e boca. E assim, os bebês, a maioria das vezes que os pais nos procuram é para ter orientação. Doutora, eu preciso iniciar a escovação agora? Quando que eu devo iniciar? O como fazer? Então são assim, maneiras que a gente orienta, várias posições. Ai, doutora, eu não consigo, ele chora, não deixa, eu desisto. Então assim, é um contexto realmente familiar, é um atendimento, engloba tudo, é um contexto. Então, assim, as crianças, os bebês, eu atendo muito bebês, muito. E vamos ver um vídeo que você mandou para nós aqui, da laser terapia. Então, o laser, ele é um laser de baixa potência. O que ele faz? Ele vai estimular a regeneração ali, melhora também a criança que está com dor na erupção, ele dá uma analgesia boa e ele acelera a cicatrização. Para a erupção dentária é muito usado também, crianças que estão tendo dificuldade na erupção, quando está com muita dor, uma gengiva muito inflamada. Então a gente costuma usar muito o laser terapêutico. Eu também sou muito adepta à laser terapia para acelerar o pós-operatório. O pós-operatório é fantástico. Fantástico, o vermelho, o infravermelho, né, o facial. Eu acho que a gente tem que ter essas ferramentas como braços para que a gente consiga ter um resultado de excelência. E vamos ver também um outro vídeo que você colocou durante uma sedação endovenosa, né, a presença da médica ali presente. Esse é um paciente especial, um autista grau 3, é muito difícil de atendê-lo, assim. Então nós tentei várias outras sedações e não deram certo. Nós estamos vendo no vídeo, vimos que tem ali o monitor, né? Durante toda a sedação, monitorado, isso é muito importante. Monitor, né? Monitor, a gente tem o monitor cardíaco, a criança é totalmente assistida a todo instante. A gente dá condições, mas também assim, a sedação endovenosa, ela é um pouquinho mais profunda, então realmente a gente tem que ter a presença de um médico anestesista para que a gente possa focar realmente naquele atendimento e a criança esteja o tempo inteiro sendo oxigenada, monitorada, para que a gente tenha tranquilidade, né, de executar aquele procedimento e ali a sedação fica por conta ali do anestesista, para que a gente tenha segurança total. Total, é muito bom.
É lógico, né? Precisa de um profissional especialista estar ali nos acompanhando para nos dar a segurança. Mas assim, há vários pacientes, principalmente pacientes especiais, muito ansiosos, a gente está usando muito a sedação intravenosa. E no caso, qual o perfil de paciente assim que realmente precisa de cada uma dessas sedações? Uma mais leve, mais profunda? Então, a gente tenta escolher a sedação, o material utilizado, a medicação utilizada com os pais. Então, a gente precisa ver, olha, a inalatória para criança maiorzinha, tipo 7, 8 anos, a gente tem um resultado muito bom porque a criança vai conseguir inalar somente pelo nariz. Senão, a gente não tem um resultado bom. Então, para essa faixa etária, de 6 a 10 anos ou 6 a 15 anos, a gente tem um resultado fantástico para proporcionar um relaxamento para a criança mais ansiosa. Para pacientes especiais, por exemplo, tem muita coisa a ser feita na boca da criança, aí a gente vai optar, pode ser por uma intravenosa, né? Que aí a criança dorme, a gente consegue fazer tudo numa sessão única, criança monitorada, assistida, então os pais estão gostando muito disso. E a inalatória também, que proporciona também, a criança vai ficar um pouco, né, atordoada, ela vai ficar mais, ela não vai ter tanta resistência mais ao complacente, tratamento. né? Isso. Ela fica mais Então, depende muito, Marcela, do que a gente espera, do que vai ser preciso no tratamento. Então, depende. Se for um tratamento muito grande, um tratamento mais invasivo, a gente opta por uma sedação mais profunda. Então, a gente tem esses tipos de sedação. A inalatória para criança menor, 2, 3 anos, que você sabe que vai chorar, que vai ficar com a boquinha aberta, a gente já não tem o resultado. Então, eu já não indico. Aí a gente já pensa numa medicamentosa. Então, depende muito do que vai ser feito da criança ou do que o pai também quer. Então, é uma decisão que a gente toma ali, na hora. Ótimo. E quais, assim, as dicas que você dá para as mães, né, em relação à alimentação, à prevenção, para que não tenha problemas, cáries? A Sociedade Brasileira de Pediatria sempre orienta, né, que criança não ingera açúcar antes dos 2 anos, então isso a gente precisa orientar. Então, por quê? Porque para consequências futuras, o açúcar em abundância em crianças pequenas pode gerar algo futuro. Então, a criança não experimentou o açúcar, não sabe o que é o açúcar, para que você vai dar? Mas eu sempre oriento que, né, não dê o açúcar. Mas, como eu te falei, infelizmente as crianças hoje ficam com avós, babás, irmãos mais velhos. Então, assim, depende do contexto familiar. Se a gente sempre na anamnese, eu pergunto, e aí, já experimentou doce? Como que é essa alimentação da criança? Então, conforme o pai e a mãe vai nos relatando o cotidiano, a rotina da criança, a gente vai orientando, olha, pai, evita. Mas se a criança já está inserida ali na sua rotina, um doce, algo assim, pode dar, pode deixar, tudo bem, já está inserido ali. Mas o que eu sempre oriento, escovação sempre depois. Sempre depois de consumir açúcar, tem que escovar. Pelo menos uma vez ao dia, no mínimo. Porque o problema maior do açúcar, eu acho que é a frequência. Mesma coisa igual o café. A pessoa quer tomar um café, né? É igual o doce. Então, tome e escove. Isso. É o que eu sempre falo, não existe dente fraco. Existe dente limpo. Isso eu falo todos os dias. Nada ali, lógico, que causa cárie é um contexto, são vários fatores. Não é só o doce, são vários fatores. A dificuldade, a maioria das mães relata que tem muita dificuldade em escovar os dentes. Então aí eu oriento, é uma posição que vai dar certo, mas eu sempre peço para a mãe, não desista, escove, porque é isso que vai proteger ali. Você tem recomendação assim, do adulto monitorar a escovação pelo menos uma vez ao dia? Como é que funciona? Sempre. Até os 9, 10 anos, eu sempre peço para a mãe complementar essa escovação. Dá a escova na mão da criança, deixa ela escovar e vem e complementa. Se você fizer uma boa complementação, pelo menos uma vez ao dia, essa criança não vai ter cárie. À noite, às vezes? À noite.
está em casa à noite. A maioria dos pais não estão em casa. Ah, Daiane, eu estou em casa à noite, então faça à noite. Mas eu sempre recomendo, eles não têm coordenação motora para poder fazer aquela escovação adequada. Então eu sempre oriento, peço para os pais complementarem a escovação sim, todos os dias. E no caso sobre o flúor, você acha que até qual idade é problema na pasta de dente ter flúor ou não? Olha, os estudos recentes hoje preconizam o uso do flúor desde o primeiro ano de vida. Então, erupcionou o primeiro dentinho, criança está com 6 meses, 7 meses, a gente já inicia. Lógico que em quantidades menores, poucas, sob a supervisão de um adulto. Você não vai também deixar um creme dental com flúor exposto para a criança ingerir. Então, assim, os estudos mais recentes, eles nos comprovaram que a criança que usa flúor desde pequeno, então ele tem menos risco de cárie. Então, ele é bem utilizado. Hoje eu preconizo o uso do flúor. Muito legal, gente, porque assim, a indústria ela quer vender para criança a pasta de dente sem flúor, mas agora a doutora Daiane falando, né, que as novas pesquisas mostram que podem ser utilizadas desde os primeiros tempos de dentição, o uso do flúor. Está na quantidade, né? O problema está na quantidade. É a quantidade. Então, eu falo, vai para a escola, criança está indo para a escola, criança está indo para a creche, pode-se mandar até sem flúor. Então, às vezes a mãe, né, cogita, fala para mim, Daiane, mas por que na farmácia há cremes dentais sem flúor? Por quê? Porque você vai pegar esse creme, eu sempre peço para a mãe, vai para a escolinha, vai para a creche, você pode mandar sem flúor, porque você não tem controle daquilo, você não sabe a quantidade que eles estão usando na escola. Tem a recomendação de ppm de flúor, então o ideal é 1.100 ppm de flúor, a maioria dos cremes dentais tem essa concentração de flúor, então eu peço para o pai, leia a bula, vire o rótulo ali, a embalagem, olha, tem que ter 1.100 ppm. Tá? Crianças maiores, nós temos cremes dentais com 1.450 ppm, então são para crianças maiores, mas eu sempre preconizo o uso do flúor, sob supervisão de um adulto. Excelente. E escova de dente também? Tem tamanhos específicos para certa idade? Como é que funciona? Sim, né? Sempre na embalagem vai estar especificado lá, de 0 a 2 anos, de 2 a 4, de 4 a 6. A escova, às vezes, com cabo mais alongado, que facilita a higienização do bebê. As cerdas, uma cabeça da escova menor, com cerdas menores. E conforme a criança vai crescendo, a gente tem que ir trocando. Eu sempre peço para o pai, deixe uma escova para você fazer a supervisão, né? Para você escovar, fazer a complementação e dá uma escova para o seu filho. Os pais reclamam, doutora, a escova não dura nem uma semana, a criança mastiga. Fala, pai, deixa essa para ele escovar e complementa com uma outra. Mas sempre procurar uma escova, cabeça menor, que a criança consiga ir mais atrás dos dentes, ter uma boa facilitação ali na escovação e trocando a escova de 2 em 2 meses no máximo, depende de cada criança. Então, sempre está trocando a escova. E deixar sempre uma escova para o pai complementar isso. Aí o que você acha também do pai, desde pequeno, escovar junto, ele fazer a escovação e mostrar para a criança, né? O exemplo é o melhor caminho. O exemplo, sempre tentar mostrar, falar, olha, o papai faz assim, vamos fazer. Então, tudo eu acho que é hábito. Se a criança criar esse hábito desde pequeno, ele não vai ter problema na escovação. Ele vai ter aquele contato diário, ele vai ter aquela facilidade, vai ser bem mais tranquilo. Então, é bom os pais orientarem, mostrarem ao vivo mesmo, ali na rotina diária. É muito importante isso, acho muito importante. E no caso dos bebês, o que você preconiza? A higienização, mesmo sem dentição, tem uma conduta que deve ser higienizada? Não, então, para bebês, o que incomoda muito a mãe? Às vezes a língua está muito cheia, sujinha de leite, mas você não precisa escovar.
não tem Uma necessidade. gaze, Com uma que Isso, está incomodado com aquele branco do leite, às vezes pega uma gaze, uma água filtrada ou fervida, dá uma higienizada, mas ainda ele não tem o elemento ali para a bactéria se acumular, então ele não tem o dente ali. Mas precisa higienizar obrigatoriamente? Não. Tá? Não é obrigatório ser higienizado, não, porque ali é bom que ele fique com aquela flora ali, para ele se acostumando. Mas nada impede de limpar também a boquinha com uma gaze, limpar a linguinha, tá? Pode ser feito também. E dar de brinquedo uma escova para criança, bebê, já começar, né, a tirar a cócega da boca, você acha interessante? Sim, hoje tem várias escovas, tipo um mordedor, né, que ajuda também na higienização. Então hoje a gente tem vários dispositivos nas farmácias aí, que tem a escovinha que a criança já mastiga, tá naquela fase de erupção dentária. Então coça muito, a criança tem aquela, baba muito mesmo, aquele excessivo saliva, então ajuda muito nessa fase. Quanto mais a criança trabalhar essa gengiva, mais mastigar, o dente vai romper mais rápido, vai ser bem mais fácil. Outra coisa também que eu não oriento passar aqueles medicamentos, Nenedente, aquelas coisas assim, para erupção dentária, porque há muito anestésico nesses tóxicos. Às vezes a criança pode ter alguma alergia a isso. Então eu falo, mãe, a única coisa que eu recomendo é o analgésico mesmo, porque é uma fase dolorosa, é uma fase dolorida, a criança às vezes tem muita dificuldade em dormir, fica agitada. Então a gente associa o analgésico à camomilina, né, que é uma camomila natural, a gente pode colocar ela no suco, diluir na água, no leite. Então é a camomilina associada ao analgésico que a criança tem costume. Estimular, morder, isso, estimular a criança a mastigar, a morder coisinha mais dura, para poder a gengiva ficar mais fina e o dente tem mais facilidade de erupcionar. E o laser também é muito utilizado nessa fase, porque alivia muito o desconforto. E no caso, o que você acha da escova elétrica? Eu gosto, eu recomendo muito, eu sempre falo para os pais comprarem uma escova boa, de uma marca boa, e o movimento da escovação vai ser o mesmo, apenas a escova vai girar, então facilita. Para pacientes especiais, eu recomendo muito, porque facilita a mãe. Às vezes a mãe tem muita dificuldade em abrir a boca da criança, então eu falo, mãe, tente uma escova elétrica. Mas assim, eu recomendo a mão que limpa. Não é nada ali vai limpar. Então, mas assim, a técnica da escovação que eu sempre oriento na primeira consulta, eu ensino, igual eu brinco, mãe, não adianta eu falar para você, olha, escova os dentes do seu filho, tchau, até logo. Não, a gente precisa orientar na maneira correta, na quantidade de pasta. Então, a escova elétrica, ela vem para ajudar, mas a técnica e o manuseio é o mesmo, mas é bom, eu recomendo sim. É um facilitador, né? É igual um carro, né? Mecânico ou automático. Isso. Vai andar igual, mas é uma comodidade. É a comodidade, né? Facilita. Às vezes as mães, a gente tem bons resultados, sim, com a escova elétrica. Gente, e mostrando, né, a importância do acompanhamento do odontopediatra, porque essa criança às vezes nem vai ter cárie, né? Às vezes vai ter que fazer um acompanhamento mais ortopédico, ortodôntico. O acesso à informação hoje está muito grande, mas também focando muito na responsabilidade dos pais, né, no exemplo, não é, doutora Daiane? Isso, eu acho que, né, a vida é feita de exemplos, em qualquer circunstância, né, da vida. Então, tá vendo o pai e a mãe escovar, continua, são hábitos que são adquiridos. Alimentação, né, refrigerantes. Alimentação, mesma coisa. Né? Então, a gente sabe que tem que ter uma alimentação mais balanceada, frutas. A maioria dos pais fala, meu filho não come verdura, não come fruta. Isso são todos os dias, mas isso é hábito em casa. É hábito alimentar, sim, da rotina da casa. Então, a gente precisa, assim, trabalhar, igual eu falo, a pediatria não é só ali a criança. É um contexto familiar. Não é só tirar a cárie, né? Porque às vezes você tem essa concepção, tá com dente, tá com dor,
vou levar no odontopediatra. Agora, assim, a maioria dos pais, o que eles têm em mente? Ah, não vou tratar, o dente vai cair, é um dentinho de leite, né? Logo cai. Mas assim, é o que eu falo, gente, é saúde, é tratar, é não deixar, né, a criança com dor. Então, não é porque o dente vai ser trocado, vai cair, que você não tem que cuidar, né? E outra coisa também, na fase mista, quando criança ainda, 5, 6 anos, já tem o primeiro molar, Isso. né? Fala disso aí. Tá, vou falar, sempre, muito importante, você tocou num ponto muito importante. Quando a criança, com 6 anos mais ou menos, começa a trocar os dentes, ele vai iniciar pela dentição da frente, os primeiros, né, incisivos ali. Nessa fase eu sempre oriento, mãe, vai vir dente permanente aí. Então, aos 6 anos de idade, erupciona o primeiro molar permanente. Então, é o último dentinho lá atrás. Às vezes a mãe liga e fala, doutora, tem alguma coisa lá no dente do meu filho, lá tá alguma coisa, um ponto branco lá no fundo. Eu falo, mãe, calma, é o primeiro molar permanente. Esse primeiro molar permanente, ele vai nascer aos 6 anos mais ou menos. A criança começou a trocar os dentes anteriores, o molar permanente vai apontar lá. Então, serão 4 molares permanentes, um de cada lado no fundo. Mais ou menos com 12 anos de idade, a hora que a criança já está terminando a dentição decídua, já está com quase todos os permanentes, aí erupciona o segundo molar permanente. E aos 18, o terceiro molar, que é o dente ciso. Então, eu sempre oriento, mãe, começou a trocar os dentes da frente, ouviu alguma coisa lá no fundo. Fio dental, né? Fio dental também, tem que usar, eu sempre oriento. Doutora, preciso usar? Preciso usar, pelo menos uma vez ao dia. Então, o molar permanente ali, ele nasce com 6 anos o primeiro, depois vem o segundo molar permanente com 12, e o terceiro, que é o dente ciso, com 18. E o uso do fio dental, igual você falou, Marcela, é fundamental. Eu falei isso sobre o primeiro molar porque aqui na clínica o maior índice de ausência de dente na fase adulta é o primeiro molar. Isso. O paciente, ele vem sem o primeiro molar, porque às vezes o pai acha que naquela época ele teve a cárie e manda tirar, acha que é de leite. É um dente descido, na realidade é um dente permanente que ele vai ter que carregar a vida inteira. A importância do odontopediatra e também o pai higienizar aquele dente lá atrás. Eu sempre falo, pai, agora redobrar os cuidados, agora é um dente permanente, o resto da vida. E a criança está imatura ainda. E a criança não tem, é um dente cheio de sulcos, é um dente que acumula muita placa bacteriana. Então, para isso, o que a gente recomenda? Quando a criança tem um alto risco de cárie, eu falo, mãe, obrigatoriamente a gente precisa selar esses dentes. O que é um selante? Eu sempre explico, é um material resinoso que você veda ali, né, o suco do dente. Então, assim, criança é obrigatório fazer o selante? Não. Agora, criança com alto risco, eu sempre falo, mãe, vamos selar esses alto molares. Risco quando come muito doce. Muito doce, a criança chocolate. tem um alto índice de cárie. Então, eu recomendo sempre selar esses 4 molares, porque é um dente que nasce muito cedo e ele vai ficar, né, eterno. Então, às vezes, a criança tem uma dificuldade maior em escovar os dentes posteriores. Então, eu sempre falo, às vezes o pai pergunta, tem algo que a gente pode ser feito para prevenção? Selante. É obrigatório? Não. Mas ajuda muito? Ajuda. E na hora de escovar também, gente, o adulto tem que colocar lá e lembrar desse dente para higienizar. Lembrar, isso. É assim, de suma importância. Muito importante, muito gente. Importante. E fala, Daiane, do seu novo espaço, né? Recentemente inaugurou a clínica, aonde que ela se localiza? Olha, então, eu tô de casa nova agora, graças a Deus, a realização de um sonho, um ambiente assim. A imagem. Aqui é na Raulina, sentido Represa, para frente do supermercado Reis ali, na esquina, né? De frente ao. E conta o espaço, você teve mais salas? Então, na clínica eu fiz desde a recepção, eu fiz uma recepção preparada infantil mesmo, porque o meu foco é pediatria, mas há outras salas lá, nós estamos com outros profissionais lá, então convido a todos a ir lá conhecer, um espaço muito bom, muito agradável e um sonho realizado mesmo, estou muito feliz. Pessoal, se vocês gostaram, né, da entrevista, eu adorei, eu acho que foi muito esclarecedora, instrutiva para os pais,
né, para cuidar dos dentes dos filhos. Eu só tenho a agradecer a você, Daiane, né, por estar aqui no nosso podcast, contribuindo, levando informações de qualidade. E eu vou abrir o espaço para você deixar suas redes sociais, os seus contatos, para que as pessoas possam te encontrar e beneficiar desses tratamentos. Isso, primeiramente eu quero agradecer muito o convite, foi, né, muito bom estar aqui, espero que tenha colaborado com algumas dúvidas. A minha página no Instagram é aberta, doutora Daiane Odontopediatra, lá você entra no Instagram, você já fala direto no WhatsApp. A minha página está bem completa, tem várias informações, vale a pena entrar lá e conhecer, porque tem muitas dicas boas. Pessoal, se você gostou dessa entrevista, se inscreve no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos episódios aqui do Senka Cash. Fiquem ligados que nós estamos sempre trazendo novidades, referências de Catalão e região. Tenho que agradecer muito à doutora Daiane por agradecer nosso quadro e até um próximo encontro. Até!